Nosso bom dia a todos. Bom dia. Nessa manhã bem fria, mas acolhedora aqui na casa. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça em mais essa pequena tarefa dessa manhã. Todos aqui reunidos nessa oportunidade, sempre de aprendermos uns com os outros, né? Fazemos parte aí de uma coletividade, tá bom? Então eu vou iniciar aqui com as seguintes colocações, né? Que não são minhas, que eu não tenho essa condição: pesquisa, leitura, busca, uma inspiração, né? Sempre a gente buscando aí amealhar, porque da nossa parte, né, ainda é muito pouco. Então a gente vai começar falando da seguinte forma. No ano de 1969, há cerca aí de 50 e poucos anos atrás, a bordo de um foguete, que todos nós lembramos, a Apollo 11, o astronauta Neil Armstrong, ele pousou na Lua. Foi o primeiro homem a realizar, astronauta, a pisar no solo lunar. Hoje a coisa já progrediu, a gente tem até ali na Lua estações lunares. Mas neste ano de 1969, ele foi o primeiro homem a colocar os pés na Lua a bordo daquela nave Apollo 11. E depois, quando ele volta, diante de centenas de perguntas, de entrevistas, claro, que lhe fizeram, uma delas foi a seguinte: o que você, Neil Armstrong, sentiu ao colocar os pés no solo lunar? E ele diz assim: olha, a maior emoção que eu tive foi poder da Lua observar a Terra. Ou seja, de fora da Terra, sem estar nela, ele pôde observá-la. Uma coisa extraordinária, a maior emoção que ele teve. Ele da Lua olhar na distância e ver aquele globo que era a Terra, que ele deixara através daquela nave. E nós que aqui residimos não podemos ter essa visão. A gente conhece a Terra através de figuras, através da computação hoje em dia, através de imagens, e nós podemos ainda refletir um pouco mais, que nós somos cerca de 8 bilhões de criaturas, de seres, habitando esse mesmo espaço físico que é a Terra. É a nossa proporção hoje. Mas a imensa porcentagem, a grande maioria desses 8 bilhões de seres, não tem a mínima noção do que sejam os objetivos superiores, vamos assim colocar, espirituais do planeta Terra. Tem. Vamos supor que você chegue lá num shopping lotado e faça uma pesquisa. O que é a Terra? Qual é o objetivo de existir a Terra? Façam essa pergunta. Qual o objetivo? Nós temos respostas, nós sabemos. Mas a grande maioria das criaturas que aqui moram não sabem o que é a Terra. Ela tem um objetivo superior, vamos colocar espiritual, de existir. Não é existir por existir um planeta. Existem bilhões de planetas e nenhum existe por acaso. Há um objetivo superior. Pesquisar a Terra é importante, claro, cuidar da Terra é muito mais importante. Os cientistas conhecer de que é feita a Terra, os espaços da Terra. Mas, além disso, há objetivos maiores. Por que existe o planeta Terra? A Terra é um corpo celeste.
como milhares de corpos celestes existem no universo. Ele é pesquisado, conhecido por grandes cientistas, a sua formação, o seu material. Mas o que verdadeiramente ela representa numa visão espiritual, que é o nosso objetivo. Porque viver por viver, todos nós vivemos na Terra. Comemos da terra, nos alimentamos, degradamos a terra. Mas qual é o objetivo superior? Então eu vou pegar aqui uma lição, uma reflexão espiritual do Emmanuel, para a gente ter só uma noção aqui no nosso início, tá? Ele vai nos colocar as linhas superiores do que seja a Terra. A visão espiritual não é nossa. A maioria não sabe. Por que tem a terra? Ué, isso aí, para morar aqui nela. Plantar, comer, o dia, a noite. Mas ela tem um objetivo superior, vamos dizer, espiritual. Tá? Então eu vou colocar aqui, só para a gente dar uma motivação. O Emmanuel dá um nome para a terra de um educandário. Um grande educandário, uma grande universidade, uma grande escola. Mudou. Não, eu estou matriculado numa escola. Todos nós aqui, tá? Então ele coloca assim, ó. De portas abertas à glória do ensino, a Terra é uma escola sublime, com cerca de 8 bilhões de alunos matriculados nas mais diferentes raças, hoje em dia se fala etnias, e nações. Olha, já começou a avançar. Então, cada raça, cada povo, cada tribo, cada nação é uma classe de estudantes, com vistas ao quê? Com vistas ao quê? A evolução. Depois nós vamos avançar um pouquinho. Esse é o objetivo da Terra. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiências novas, cada reencarnação é uma experiência nova. Tivemos muitas, hoje é outra. Ontem eu fui pai, hoje eu sou filho. Hoje eu sou mãe, ontem eu fui avó, e assim vai. Experiências novas. A reencarnação não é somente um impositivo. O que é o impositivo? É uma coisa não adianta discutir, é lei. A reencarnação faz parte de lei divina. Então ela não é somente um impositivo, mas um prêmio. Coloca prêmio pela oportunidade de aprendizado. Temos essa noção? Nossa, graças a Deus, eu estou aprendendo, eu estou me renovando, eu estou melhorando, eu estou abrindo caminhos na minha mente para um entendimento maior. Eu tenho que sair daqui melhor. Eu tenho que sair daqui com mais sensibilidade para as coisas do espírito. Eu não posso sair daqui como eu entrei, eu tenho que sair melhor. Então esse é o prêmio que ele fala. Cada nação, cada coletividade da Terra se encontra em preparo para ser a humanidade do futuro. Qual que é a humanidade do futuro? É aquela que nós estamos buscando. Padrões superiores de comportamento, de entendimento. Essa é a humanidade do futuro. Então nós estamos nesse preparo. Nesse imenso educandário, tudo é movimento, progresso e ascensão. Ou seja, a busca de valores superiores. Nossa, mas a Terra está um horror. O que é isso? Não. A Terra está sendo movimentada em suas bases. A lei da destruição é uma lei divina. Coisas têm que desmoronar para poder se reconstruir.
A gente não pega isso, porque a gente vive 60, 70, 80 anos na Terra, não dá tempo de perceber a mudança. Mas a terra do meu pai lá atrás, do meu avô, é diferente de hoje. Mas estava tão bom no passado, não. Então a coisa está se movimentando, mas tem guerra. Mas da guerra, como a gente vai ver, vai sair coisas melhores, porque aquilo é uma peneira. Tudo está sendo peneirado e essa dor, muitas vezes, é necessária. Tudo vai sendo reconstruído, não é como a gente imagina que destrói e acaba. Não, tá? A terra é a nossa casa, a nossa oficina e nos aguarda para transformá-la num paraíso. Vai depender de nós. Muito bem, essa é a nossa terra. Mudou o conceito de terra no mapa geográfico? Ok? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Emmanuel acrescenta, olha que coisa interessante. Ele diz assim: esteja você na fé religiosa, na administração de patrimônios públicos, no campo das artes, nas obras de instrução, as escolas, nas ciências da agricultura, você se encontra em campo de ação na busca da sua melhoria espiritual. O campo que você estiver, você está varrendo a calçada, é a sua profissão, você está buscando a sua melhoria naquela ação. Onde você estiver. Cada nação possui uma tarefa específica no aprimoramento do mundo. E mesmo quando determinadas nações se envolvem em guerras, geram movimentos que através do tempo culminam em valores nobres. Então, cada nação ela tem uma tarefa, seja lá na Europa, na Ásia, na Índia, onde está tendo a guerra, são tarefas. Mesmo que tudo pareça perdido, aquilo está sendo mexido, misturado, reconstruído, para sair dali valores superiores. Deus tem um objetivo para tudo isso, ok? Assim é que com a supervisão de inteligências divinas, cada coletividade está se preparando à frente do futuro. Inteligências divinas são aqueles chamados co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano superior são as inteligências puras, mas existem aqueles que trabalham junto a essas coletividades. Cada nação tem o seu grupo espiritual. Tem aqueles que comandam, que dirigem, que observam reencarnes, desencarnes, tudo sendo coordenado. Não é na nossa visão que pouca coisa ou quase nada a gente consegue perceber. Então vamos avançar um pouquinho mais. A Terra é uma escola multimilenária, como afirma a ciência. Quantos anos tem a Terra? 5 bilhões de anos, desde que ela foi criada, a ciência explica. E cada um de nós, entre as nossas idas e vindas na Terra, já estamos aqui há milênios também, tá? Na nossa chegada e a nossa partida. Então, na visão espiritual, a Terra é um lar-escola. E ela se localiza na chamada Via Láctea. Os gregos deram esse nome porque no inverno eles olhavam para o céu e observavam uma massa branca, um caminho leitoso, que eles deram o nome Via Láctea. E nessa Via Láctea, situada aí, a nossa Terra. Então a Terra, nessa Via Láctea que tem bilhões de mundos, ela é um pontinho de lápis em meio a milhares de mundos onde tudo obedece a leis supremas, a ordem, a atividade
e ao rumo do progresso. Então veja, uma Via Láctea no universo. Bilhões de planetas. A nossa Terra é um pontinho de lápis lá. E tudo é comandado por leis supremas. Não é uma coisa maravilhosa isso? A gente pensando, a gente imaginando, e a gente acha que tudo está perdido. Que só o nosso planetinha aqui que a gente habita por algumas décadas, né? Então, nesse universo infinito, a gente lembra aqui as palavras de Jesus, quando ele estava para partir através da dor e do sofrimento, e os discípulos desanimados, os discípulos cansados, ele aparece e fala assim: olha, não se turbe o vosso coração, não se angustie, crede em Deus e crede também em mim. Eu vou, mas vou lhes preparar um lugar, porque para onde eu vou são múltiplas moradas, infinitas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Então ele já anunciou isso há cerca de 2000 anos atrás. Então, com as luzes da doutrina, nós aprendemos que as infinitas moradas são os mundos que evolucionam no espaço, ok? O Emmanuel, na obra, tem uma obra que se chama Religião dos Espíritos. Ele vai fazer a seguinte citação: no espaço incomensurável existem diferentes tipos de mundos. Ele vai citar mundos berços, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais, mundos prisões. O nosso é o de provas e expiações. Então, as provas, porque a gente atravessa dificuldades para poder não estacionar, e as expiações, porque a gente tinha que arrumar tudo aquilo que a gente fez de errado. Então, a gente está habitando hoje um mundo que oferece experiências que necessitamos, não há o acaso. O que eu estou passando no planeta Terra, dentro da família, na sociedade, não há o acaso, ok? Então, leis presidem as reencarnações. Cada reencarnação ela é pensada, organizada, programada, sintonias com o objetivo de avançarmos na nossa evolução. Cada encarnação há toda uma programação. Não é só lá uma relação entre um homem e uma mulher e pronto, vai nascer. Não. Cada ser que nasce no planeta é dentro de um contexto grandioso que a gente vai abordar aqui agora, que eu convido vocês, no Livro dos Espíritos, capítulo 4. Então vamos refletir junto aqui. São lições maravilhosas que estão aqui, tá? Então eu vou começar com umas perguntinhas aqui, tá? Tá lá, o Kardec então vai se reunir com a espiritualidade e vai fazer os questionamentos que vão chegar para nós, tá? Então, dentro desse contexto aqui do planeta Terra, onde tudo é organizado, planejado, dentro daquilo que nós precisamos. O que é que eu preciso? Você sabe, eu vou contar só uma coisa que a gente acha que as coisas são desorganizadas. Há muito tempo atrás, eu era muito amiga de uma médium, que inclusive já desencarnou essa médium, uma médium fantástica. E certa vez, tive a oportunidade de conversar várias vezes com a entidade que ela tinha, um guia, e ela teve uma filha e a filha teve uma criança, nasceu uma criança, a avó dessa médium. Eu conhecia tudo, aí um determinado trabalho, eu conversando com o guia da médium, comentei, olha que bom, né, nasceu a criança, a filha da sua médium aí, que bom. Aí o guia me falou assim, olha, você não imagina
o trabalho que deu para a gente organizar este reencarno. O trabalho, toda uma organização para aquela criança chegar naquela família. E depois ficaram sabendo que a criança que nasceu seria até um parente da médium distante. Eu nunca me esqueci dessa conversa que eu tive com essa entidade, dessa médium bastante sensível, que tinha esse guia. Você não imagina, ele me falou, o trabalho para a gente organizar o reencarne dessa criança que veio. Então, gente, tudo é muito planejado. Então, esse contexto da Terra que a gente leva assim, vamos lá, não. Aqui é todo supervisionado, há inteligências superiores coordenando a tudo, tá bom? Então, vamos ver a primeira pergunta que o Kardec faz. As nossas diversas existências corporais passamos todas na Terra? Será que é só aqui? Aí há a resposta: não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem serão as últimas. Porém, são das mais materiais e distantes da evolução. Planeta de provas e expiações. O que é mais materiais? Começando do nosso corpo denso, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. O corpo de carne, que ele abafa toda a nossa sensibilidade. A gente vê aqui faixas muito pequenas na visão, na audição, no tato. São faixas. Porque a gente sai do estado de liberdade sem o corpo e é acoplado num corpo denso. Então ele diz, porém, são das mais materiais e distantes da perfeição. A perfeição para nós está perto? Pelo amor de Deus, gente, ok? A cada nova existência, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas existências no mesmo globo. Pode ter muitas existências no mesmo globo, se não se adiantou o bastante para passar a um mundo superior. Então você pode ficar aqui, vai que vai, e vai que vai, e vai que vai, até poder subir. Então nós temos muitas aqui na Terra, até quitar as encrencas, porque todos nós temos encrencas para resolver. Quitou as encrencas? Partiu, avança. Haverá alguma vantagem em voltar a viver na Terra? Tem vantagem? O que vocês acham? É vantajoso você retornar à Terra? Olha o que ele diz. Nenhuma vantagem, a menos que você esteja em missão. Caso aí, você progride em qualquer planeta. Então, se você está numa missão já é um espírito superior, você pode encarnar aqui, lá, voltar para uma... Mas para nós, nenhuma vantagem voltar aqui na Terra, ok? Então, olha o que acontece quando o espírito deixa o plano espiritual como a Terra, tá? Não há nenhuma vantagem. Há homens que estão na Terra pela primeira vez? Muitos em graus diversos de adiantamento. Agora eu vou começar aqui. Aí o Kardec fala, dê um exemplo para nós. Eles não quiseram dar, porque a coisa pega. Porque é o seguinte, vocês já passaram por aquela situação de acontecer alguma coisa, alguém tem uma atitude e você fala, meu Deus, como que aquela pessoa conseguiu fazer isso? Pensa numa situação degradante, eu não vou citar. Como é que aquela pessoa conseguiu fazer isso, agir assim, ter essa postura? A gente não consegue compreender. Mas aí tem vários exemplos nas obras.
esse espírito pode estar aqui na Terra pela primeira vez. Se ele está pela primeira vez, de qual plano ele veio? O nosso mundo é de provas e expiações. Qual que está abaixo de nós? O primitivo. Então, espíritos que saem, porque tudo evolui, do mundo primitivo, que é caverna, não tem celular, não tem televisão, não tem tecnologia, caverna, primitivo. Ele vem para a Terra pela primeira vez, vamos dizer assim. Como é que vocês acham que é a atitude dele? Ele vai ter a mesma atitude diante de determinadas situações, igual aquele que já está aqui há várias encarnações e em vias até de subir? Vocês entenderam por que se estranha? A gente não pode falar, porque vai acusar, a gente não sabe. Mas dentro de linhas gerais dá para ter esse entendimento. Olha, aquela criatura, ok? E existem até exemplos muito interessantes na Revista Espírita de uma criança num bairro lá da França. A mãe deu falta dos filhos, crianças que ela tinha, e descobriram que essa criança estava no fundo de uma casa, dentro de um baú. Esse menino, um adolescente, tinha trancafiado as crianças dentro de um baú e estava sentado em cima de um baú. Descobriram isso. Foram lá, tiraram a criança, estava quase morta dentro do baú. Aquilo estranhou o bairro, ainda perguntaram num trabalho que teve o Kardec, estava atuando, e ficaram sabendo através da espiritualidade. Aquele adolescente que fez isso era um espírito que tinha vindo do plano inferior, primitivo, e estava em primeiras reencarnações na Terra. Então dá para você perceber determinadas atitudes que nos espantam, que nos deixam chocados, e que você fala, mas como é que essa pessoa conseguiu fazer? Então talvez, não podemos afirmar, estou falando diante dos conceitos da doutrina, que são espíritos que estão jovens ainda no planeta Terra. Vieram de mundos trazendo ainda toda aquela carga, né, do mundo primitivo, tá? Tudo é processo evolutivo, né? Tudo tem um porquê, ok? Objetivo do progresso e a caminhada, né? Aqui. Podem os espíritos encarnar em mundos inferiores aos que viveram? Em missão. O espírito, então, ele não vai encarnar no mundo inferior se não for por missão. Ele pode cumprir em qualquer mundo. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Vai fazer o quê? Ok? Então, se ele estiver em missão, por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes está em missão, ele pode vir para a Terra, ou para um planeta inferior à Terra. Aquilo não vai afetar, porque ele já galgou degraus, ok? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Existem aí, no capítulo, seguindo aí o Livro dos Espíritos, um capítulo que se chama O Prelúdio da Volta, a volta à Terra, o reencarne. O que quer dizer prelúdio? O prelúdio quer dizer um preparo, os primeiros passos para a nossa volta ao corpo físico. Então, o prelúdio deve ser uma coisa terrível, né? É aquele, nossa, vou reencarnar. Coisa não é fácil, veja bem, é o prelúdio, é o preparo para a volta. Antes desse prelúdio, onde o espírito se encontra? Doutrina. Na erraticidade. A erraticidade é o intervalo daqueles espíritos que ainda precisam reencarnar. Então, eles ficam na erraticidade, aguardando o momento da chegada. Deve ser, olha, eu acho que deve ser terrível. Sério mesmo, não é fácil, tá? Aquele preparo aí, esse prelúdio, os primeiros passos. Então, o que ele faz na erraticidade? Ele vai se preparar,
nós estamos lá, vamos estudar, vamos analisar as nossas falhas. Diante das falhas, como é que eu vou proceder na minha futura reencarnação? Olha, eu falhei aqui. Poxa, você falhou, não tem problema. Vamos arrumar um jeitinho de você endireitar isso aí na próxima. Então, na erraticidade, tudo é preparo para a próxima reencarnação. Quando a gente tem já uma consciência, senão, está naquela obra de André Luiz. Ele abre a porta e havia 2.000 pessoas adormecidas. Ele olha aquilo e fala, meu Deus, mas o que esse povo está dormindo aí? Não tem condição ainda. Vou contar só mais um caso aqui, pessoal, tá? O meu irmão faleceu faz uns 6 anos. Eu tive a oportunidade, poucos meses, acho que uns 2 anos depois que ele desencarnou, de perguntar para uma entidade como meu irmão estava. Porque a gente que é parente, você quer saber como é que está do lado de lá. Aí essa entidade me falou, olha minha filha, ele ainda está dormindo. E era uma criatura, meu irmão, não era lá, mas tinha um entendimento e tal. Então é muito difícil, gente. Então, para você estar lá nesse preparo do lado de lá, você já tem que estar assim, ó, com vontade. Por isso que é tão importante a doutrina para nós. Viu, gente? Para a gente poder já, entendeu? Tendo essa postura diferente. Então, eles vão preparar para o retorno. Então, o prelúdio é o preparo para o retorno. Então, aqui, ó, pergunta que o Kardec faz. Sabem os espíritos a época de reencarnar? Podem pressentir, porém, em regra geral, não sabem. Aqueles que já possuem um preparo sabem da reencarnação e sentem a necessidade e aspiram à volta. Então, se você está preparado, você sabe que precisa e você quer. Você até busca, por favor, quando vai ser? Eu preciso voltar. Eu preciso cumprir aí a minha tarefa. Muitos nem pensam na possibilidade, porque ainda não compreendem. Nem pensa. Não, tá lá. De repente, quando acorda, tá dentro do corpo físico. É aquela compulsória, tá? Você chega lá. No momento de encarnar, o espírito sofre uma perturbação semelhante ao desencarnar. Encarnar é igual a desencarnar? Aí eles dizem assim, a perturbação muito maior, pois pela morte o espírito sai da escravidão da matéria e pelo nascimento ele entra na escravidão da matéria. Então veja, a visão espiritual do desencarne é diferente da nossa. Pelo reencarne você adentra esse corpo que te limita em tudo e pelo desencarne você se liberta. Nós temos esse entendimento? Não, é difícil para nós ainda, ok? Como avaliar o momento da encarnação? Como é que a gente pode dar um entendimento maior o que é encarnar? Vamos ver o que eles falam? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e ele não sabe o que vai encontrar. Encarnar é isso. Você está indo para uma viagem. O que você vai achar nessa viagem? Mas vai depender essa viagem do modo que você vai se comportar. Tá? Ninguém vai preparar para você a viagem. É você que vai realizar a sua viagem. O espírito conhece o gênero de prova que terá na terra, mas não sabe se sairá vitorioso. O gênero sabe, porque você lá vai se estudar. Onde você falhou? Então vai ser esse gênero aqui. Esse tipo, porque você precisa desse tipo de prova, porque você falhou.
Agora, ele sente angústia, ansiedade diante do futuro na matéria. Bom, gente, quase finalizando, esse é o objetivo de existir o planeta Terra. Mudou o conceito? Ah, mudou. Qual é o objetivo da Terra? É tudo isso aqui e muito mais que a gente não sabe. Ok? Então é a nossa caminhada. E eu gostaria de encerrar aqui com o depoimento de um espírito, um médico russo. Está lá na Revista Espírita. Esse médico russo, ele está muito bem. A gente vai categorizar ele de um espírito feliz. E eu peguei alguns trechos para a gente encerrar. Diz assim, ó. O senhor P, não diz o nome, era um médico de Moscou, tão distinto pelas suas qualidades morais, quanto pelo seu saber, intelecto e moral. As duas asas. Então, ele era tão distinto pelas suas qualidades morais, quanto pelo seu saber. A comunicação foi dada na língua russa e depois transferida. Então, eu vou situar 5 perguntinhas. Primeira pergunta que fizeram para ele nessa reunião espírita de Kardec. A ideia de morrer te aterrorizou? E ele responde, não, eu tinha muita fé em Deus. Mas a fé, né? Não é igual a nós, né? Aconteceu isso, a nossa fé já, ok? Muita fé em Deus. Senhor, a separação foi dolorosa do corpo? Não. O que chamam de último momento não é nada. Senti apenas um estremecimento muito rápido e logo após já me encontrava muito feliz de saber que havia me desembaraçado da minha miserável carcaça. Ele foi duro aí, foi cruel, tá? Olha o entendimento dele. Moral e intelectual, temos que estar nessa balança. O que aconteceu então, senhor P? Eu tive a alegria de ver numerosos amigos virem ao meu encontro, desejando-me boas-vindas. Precisamente aqueles, veja, que eu tive a satisfação de ajudar. Plantio, colheita. Temos que plantar. Quem é que veio nos receber? Você plantou? Você ajudou? Você sorriu? Você serviu? Você foi útil? Ah, eles vêm te ajudar. Agora, se você viveu por viver, ninguém vem. Porque não é que ninguém vem, não houve a sintonia construída. Ok? Em que região você está? Em algum planeta? Em redor dos planetas, ao que se chama espaço. É aí em que eu me encontro. Eu não estou em planeta, eu estou no espaço, colônias. Mas quantas graduações existem nessa imensidade, das quais o homem não pode fazer ideia? Quantos degraus existem que vai da terra ao céu? Aqui onde eu me encontro, não se chega depois de muitas provas, o que vale dizer depois de muitas encarnações, o aprendizado. Então ele é considerado um espírito feliz, mas para chegar lá ele passou por tudo isso, tá? Então vamos encerrando. Deves ter tido muitas existências? Aí ele responde, como poderia ser de outra maneira? Não há exceção na ordem imutável.
imutável, a ordem imutável. A ordem divina é imutável. Então você teve muitas existências para chegar aqui, ó. Ralei, tá? Muitas e muitas existências. Então vamos ver se tem um finalzinho aqui para passar para vocês. Em que consiste a felicidade? Vamos encerrar. Isso é muito difícil de compreender. A felicidade que sinto é um contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus méritos, que seria orgulho, e orgulho é marca de espíritos inferiores, mas um contentamento por reconhecimento da bondade de Deus. É a alegria profunda de ver o bom e o bem, de poder dizer, talvez eu tenha contribuído para o melhoramento de algumas criaturas que se elevaram ao Senhor. A gente se sente como que identificada com a felicidade. É uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Então, a felicidade, resumindo, é você ter feito o bem e agora você se sentindo recompensado, unido a Deus através do bem. Então, queridos irmãos, é isso que eu tinha que passar para vocês. A gente ter essa visão da importância da Terra. Não como os cientistas analisam, claro, a parte geográfica da Terra, do que ela é construída, quantos anos ela tem, papapá. Mas os objetivos superiores da Terra é a nossa melhoria, o nosso crescimento e um dia sairmos da Terra e alcançarmos planos superiores. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.